Bom dia a todos. Deixa eu fazer aqui logo uma breve apresentação sobre a minha pessoa. Eu sou o Dinaron, eu sou formado em Gestão de Sistema de Informação, tenho hoje 2 pós e estou concluindo uma terceira pós. A minha primeira pós é Gerenciamento de Projeto, a minha segunda é Informática Forense e a terceira pós que eu estou fazendo é Docência do Ensino Superior. O objetivo desse nosso diálogo aqui é falar um pouco sobre a história da computação. Na verdade, vai ser bem rápido mesmo, para que não tome o tempo de vocês e para que nós possamos ser o mais objetivo possível. Deixa eu abrir aqui os meus slides, só para mostrar para vocês. Bom, eu vou começar pela história da computação e vou finalizar lá nos computadores atuais. Para isso, eu também criei aqui uma linha do tempo, onde eu preciso começar falando um pouco sobre o ábaco. Por quê? Toda a história da computação, tudo que nós vamos falar sobre a história da computação, nós precisamos estar começando exatamente pela ferramenta mais antiga a qual se tem notícia. E o surgimento dessa ferramenta, alguns historiadores dizem que foi há 5.000 anos antes de Cristo, outros há 2.500 antes de Cristo, outros 2.400, e eu fiquei com essa versão que é o surgimento do ábaco por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Bom, e o que o ábaco faz? O ábaco, na verdade, ele faz cálculos matemáticos. É tudo que o ábaco faz. Ele é formado por uma moldura com bastões ou arames paralelos e estão no sentido vertical. Deixa eu verificar se eu tenho uma imagem para vocês, para ficar melhor. Deixa eu dar uma passada aqui no meu slide. Agora eu não acho mais o meu... Pronto, eu achei. Esse é o ábaco, a figura do ábaco, é um ábaco romano. Mas deixa eu passar para que vocês possam ver ele bem melhor. Isso. Aqui eu tenho um desenho, uma arte do ábaco. Vocês podem verificar que ele realmente é uma moldura com bastões na vertical, certo? E eles estão paralelos um com o outro e todos, como eu falei, no sentido vertical, sendo correspondente cada um a uma posição digital com unidades, dezenas e centenas. Essa, com certeza, foi nossa primeira calculadora, né? Bom, saindo do ábaco, isso aqui foi somente para fazer uma demonstração para vocês. Saindo do ábaco, vamos direto falar agora sobre o conceito de software de Carlos Babbage. Observe que na minha linha do tempo, você vai ver a data de 1820. 1820 foi quando surgiu o primeiro instrumento computadorizado, que aí observem também que logo após vem o conceito de software de Charles Babbage, que foi o pai dos computadores. Eu saí um pouco da tela, mas tudo bem, estou de volta. Charles Babbage foi o pai dos computadores. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Ele nasceu no dia 26 de dezembro de 1791 e veio a falecer no dia 18 de outubro de 1871. Nasceu em 1791 e faleceu em 1871. O que Charles Babbage foi?
Ele foi um entusiasta, desculpem, ele foi um cientista, matemático, filósofo, engenheiro mecânico e inventor, e era inglês. Foi Charles quem originou o conceito do primeiro computador programável, e isso ele fez junto à Condessa de Lovelace. Sobre a Condessa vou falar um pouco também. E isso aconteceu quando eles trabalhavam junto. A Condessa de Lovelace, ela na verdade trabalhou muito pouco, certo? Foi na verdade 1842 a 1843. Charles foi quem criou a máquina analítica. Ele, na verdade, era um cientista bem avançado para sua época. O que acontece? A criação dele, o invento dele, nem pôde ser construído. E essa questão do nem pôde ser construído é exatamente porque não tinha ferramenta, não tinha peças na época para construir a criação de Charles, o invento de Charles. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Então, ele está aí, ele nasceu em 1791. E logo após vamos falar também sobre Ada. Foi Ada Augusta Byron King, de 1842 a 1843, que foi a transcrição de Ada Lovelace. Ada, na verdade, ela foi a nossa primeira programadora. Augusta Ada Byron King, Condessa de Lovelace, nasceu em Byron no dia 10 de dezembro de 1815. Ela ficou conhecida como Ada Lovelace. Esse nome, gente, a tradução, a pronúncia dele é um pouco diferente. Mas como o meu inglês é feito nas coxas, então saiu uma pronúncia errada, mas dá para entender. Ela foi uma matemática e escritora inglesa. Ela escreveu o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina. Esse algoritmo, ele foi processado exatamente na máquina analítica de Charles Babbage. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para vocês. Tá aí para vocês. O algoritmo criado por Ada. Saindo daí, nós vamos para 1940. Eu falei que ia ser bem rápido, né? Em 1940, já com a presença de Alan Turing. Mas lembrando que entre a data acerto. Em 1940, já com a presença de Alan Turing, e para quem não sabe, Alan Turing, ele também nasceu em Londres, dia 23 de junho de 1912. Ele foi um matemático, cientista da computação, lógico, criptoanalista, filósofo e biólogo teórico também britânico. O cara simplesmente influenciou no desenvolvimento da moderna ciência da computação. Isso lá em 1940. Foi o Alan Turing que familiarizou os conceitos de algoritmos com a máquina de Turing. Observe que
a nossa Ada, ela vai marcar presença, eu creio que em toda a história da computação, porque foi a nossa primeira programadora, né? Por causa desse trabalho, Turing conseguiu desvendar, na verdade, decifrar, o código utilizado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Isso foi Turing. Também dentro da Segunda Guerra Mundial, aliás, deixa eu voltar aqui, a máquina de Turing recebeu esse nome exatamente, ela recebeu o nome de bomba eletrônica exatamente pelo trabalho que ela fazia. Aí sim, já na Segunda Guerra Mundial, em 1940 e 1950, Alan Turing, juntamente com von Neumann e Claude Shannon, formaram o trio, né? O trio de gênio aí, dentro de na criação de um projeto chamado Dylab, nos EUAS. O objetivo, a criação do codificador de voz. Claude Shannon, deixa eu falar sobre o Claude Shannon só um pouquinho, foi quem estabeleceu a relação entre a álgebra de Boole e os circuitos eletrônicos, e aí ele conseguia transferir os dois estados lógicos em sim e não. Observe aí, os computadores, eles são, todos eles com base em álgebra booleana. Isso aconteceu há 75 anos depois que o criador da álgebra booleana veio a falecer, que foi o matemático George Boole. Aliás, a álgebra booleana, ela recebe esse nome exatamente porque o seu criador tinha esse nome, George Boole. Atualmente, todos os computadores, como eu falei anteriormente, usam a álgebra de Boole. Ela está materializada nos microchips e contém milhares de interruptores miniaturizados, combinados todos em portas, que são os gates. Eles produzem os resultados das operações utilizam uma linguagem binária. Essa aí foi a contribuição de Charles Boole à álgebra booleana e, posteriormente, como eu falei, veio a ser trabalhada por Claude Shannon. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para o nosso slide. Esse é o Alan Turing, um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Sim, Alan Turing também criou um artigo chamado Computer Machinery and Intelligence. Ele foi escrito por Alan Turing e publicado em 1950 na revista Mind. Esse artigo, gente, é um artigo pioneiro sobre a inteligência artificial. E mais uma vez aí o inglês ficou a desejar, mas é isso, vamos passar para frente. E aí já começou o surgimento daquilo que seria hoje os nossos computadores, né, que é os computadores a válvulas ou a relés. E então a gente começa com o ENIAC, que é o Electronic Numerical Integrator and Computer, isso para português, lógico, computador integrador numérico eletrônico. O ENIAC, ele foi desenvolvido, ele foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala, ou seja, aquele primeiro que fez a diferença para nós. As pessoas hoje, ou alguns historiadores, eles costumam dizer
Eles costumam falar muito do Mark I como o primeiro computador. Só que tem um porémzinho. O Mark I, ele na verdade era uma máquina eletromecânica, o que difere do ENIAC. O ENIAC é eletrônico. Então, se formos falar sobre máquinas eletromecânicas, então realmente a gente precisa falar sobre o Mark I. Mas nós estamos falando aqui de computadores, estamos falando aqui de máquinas eletrônicas, certo? Isso, o ENIAC, ele na verdade trata-se de um avanço tecnológico. Foi com a presença do ENIAC que a gente acabou saindo da era vamos dizer, da mecânica, né? E entramos na era do digital eletrônico. Isso eu considero o ENIAC mais como um avanço na tecnologia quando se trata de, vamos dizer, ele quebrou a barreira. Até no momento se trabalhava com o que era mecânico, né? E de repente o ENIAC chega já trabalhando tudo em forma eletrônica. Então realmente é considerado o primeiro computador. Em fevereiro de 1946, o ENIAC foi colocado em funcionamento e os cientistas responsáveis por essa performance foram os norte-americanos John Eckert e John Malkley, da Electronic Control Company. Eu juro para vocês que eu ainda vou aprender inglês, porque a história do computador ela é totalmente em inglês. Não tem muito de brasileiro. E vamos passando, vamos sair daí do ENIAC e vamos direto para o nosso segundo computador, que foi o EDVAC. O EDVAC, ele foi um dos primeiros computadores eletrônicos também, né? Lógico, foi o segundo. O EDVAC utilizava o sistema binário e possuía a arquitetura de von Neumann. Também é outro gênio da era da computação. O sistema de operação era com base em codificação decimal e o EDVAC foi projetado para utilizar códigos binários e manter os programas armazenados na memória. Observe que aí o EDVAC já trabalha com uma memória para armazenamento, certo? E aí ele fazia isso respeitando, lógico, a arquitetura de von Neumann. Mas já há a evolução do EDVAC para o ENIAC é exatamente essa capacidade de armazenamento de memória. Evidentemente que isso aí na frente do que somos hoje está atrasado. Porém, o EDVAC, o ENIAC, o EDVAC sempre vai ser, lógico, os computadores, porque foram lá que começou. O projeto do EDVAC ele é considerado um sucesso na história da computação, e realmente é. Sua arquitetura tornou-se padrão para os computadores modernos, como eu falei anteriormente, principalmente a questão do armazenamento, né? Vamos... A revolução dos computadores, gente, ela foi tão significativa que hoje em dia, para que haja uma melhor organização, né, dos nossos computadores, da história, foi preciso fazer uma classificação desses computadores. Tanto que revolucionou essas ferramentas. E aí nós estamos nos nossos computadores atuais, né? Nós estamos falando já dos microcomputadores, dos mini computadores, dos computadores de mesa, estamos falando já dos notebook. Hoje já não é mais nem notebook, hoje já falamos sobre netbooks e por aí vai, certo? Os PCs atuais, eles também estão divididos em categorias de mesa, que são os desktop,
E os portáteis, como foi falado, notebooks, hoje também temos, como disse, os netbooks, sendo que todos eles desenvolvem o mesmo trabalho e, lógico, em diferentes escalas. É, existem alguns netbooks hoje que faz muito mais do que o próprio desktop, o próprio computador de mesa, né? Tanto que o nosso sistema tecnológico evoluiu. E é isso, gente. Como eu falei para vocês, eu seria bem rápido, seria breve naquilo que eu vou falar para vocês. Deixa eu ver se eu. Não é, vamos dizer assim, não é uma aula técnica, não é uma conversa técnica, é apenas uma introdução e é partindo do ponto de vista da história da computação, realmente. E é uma história, uma introdução bem rápida. É isso aí, muito obrigado. Até lá, a próxima, o próximo, o nosso próximo diálogo, com certeza, eu venho falando sobre algumas coisas mais técnicas, mais tecnológicas, mas por enquanto vamos ficar aí com essa breve história da computação. É isso aí, muito obrigado e fiquem todos com Deus.